Gente, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 1. Eu quero conversar com você nessa noite sobre um tema muito simples. O tema da minha mensagem nessa noite é: diga não. Vamos dizer juntos? Diga não. Olha para quem está pertinho de você e fala para ele: não. Mais uma vez, diga para ele: não. Daniel capítulo 1, versículo de número 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico e de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. E de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes: a Daniel, Beltesazar; a Ananias, de Sadraque; a Misael, de Mesaque; e a Azarias, de Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem, chefe dos oficiais, que tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles
e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Senhor, essa é a tua palavra, e nós pedimos a tua ajuda para que possamos ouvir a tua voz. O Senhor vem a nós na palavra e nós queremos recebê-lo de olhos abertos, ouvidos atentos, coração inclinado, Senhor. Ajuda-nos para isso, nós te pedimos em o nome de Jesus. E quem crê diga: irmãos, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia possui um fio condutor. Eu sei que ela possui muitas narrativas, muitos livros, várias histórias, porém essas histórias não são narrativas soltas, não são narrativas que não têm um encaixe. Pelo contrário, cada uma dessas histórias e cada uma dessas narrativas aponta para um foco central, uma linha central. E essa linha central é exatamente a maneira como Deus está agindo na história, a fim de salvar os homens, trazê-los de volta para um relacionamento com Ele, e a partir desse relacionamento, por causa da cruz de Cristo, restaurar então o seu reino entre nós. É um pouco disso que Daniel quer nos contar aqui nos primeiros versículos do seu livro que ele mesmo escreveu. Daniel quer mostrar para nós que Deus está agindo, Deus está realizando um projeto que culminará na pessoa do seu Filho, para que por meio dele os homens sejam resgatados, reconciliados, para que o reino de Deus seja estabelecido entre nós. O interessante, irmãos, é perceber que às vezes o projeto de Deus caminha por lugares que não parecem fazer muito sentido para mim e para você. Às vezes o projeto de Deus caminha por lugares ou por instâncias que parecem não fazer muito sentido à nossa lógica. Por quê? Muito simples, porque nós estamos acostumados a ver um Deus que, para realizar o seu projeto e realizar a sua vontade, subjuga reinos, destrói exércitos. A gente olha ali para o livro do Êxodo ou para o livro de Josué, e a gente percebe um Deus em ação, que tudo aquilo que se opõe ao seu projeto é simplesmente por ele aniquilado, é simplesmente por ele vencido. Os deuses, quando entram em confronto com o único e verdadeiro Deus, são abatidos, são subjugados, para que tão somente o nome de Deus seja honrado, tão somente o nome de Deus seja glorificado. Mas Daniel vai dizer para mim e para você que por um momento Deus decidiu que a história dele deveria passar pela derrota. Deus decidiu que a história dele deveria passar pelo fracasso. Porque eu não sei se você percebeu a leitura do texto, mas a Bíblia diz que foi o próprio Deus quem permitiu que o seu povo, o povo que ele levantou, fosse levado para o cativeiro. Foi o próprio Deus quem permitiu, aliás, foi o próprio Deus quem levou esse povo para o exílio, permitindo que o povo fosse não apenas derrotado, mas conquistado e levado como escravo para um outro território. Às vezes, irmãos, Deus permite que a sua história passe por lugares que nós não conseguimos entender, e na verdade, nós já deveríamos ter aprendido isso. Na verdade, a gente já deveria ter aprendido esse conselho quando a gente olha para a cruz do Senhor Jesus. Porque na cruz de Cristo, Deus mostra para nós que às vezes Ele conduz o projeto dele de uma maneira que não parece muito razoável a nós, que não parece muito favorável a nós. Muitas vezes parece até mesmo que o projeto ou o propósito de Deus está fracassando, porque aparentemente pregado numa cruz, com suas mãos perfuradas, o lado traspassado,
os pés perfurados e a cabeça esmagada numa coroa de espinhos, parece que o Filho de Deus está sendo derrotado, mas na fraqueza da cruz, Cristo está sendo vitorioso sobre todas as coisas. Na vergonha da cruz, a Bíblia diz em Colossenses capítulo de número 2, Ele está triunfando sobre principados e potestades, e os expondo ao ridículo por meio da cruz. Deus tem caminhos que nem sempre parecem os nossos caminhos, né? Como Marcos Almeida gosta de cantar, nesse rio torto, sem fronteiras para ninguém, sem saber muito certo para onde ele vai, eu quero me encontrar nesse rio. Eu posso não saber exatamente a maneira como Deus está conduzindo o seu projeto, mas eu quero me encontrar nessa condução de Deus, a fim de que o seu reino seja estabelecido. Amém, meus irmãos? Agora, Daniel vai mostrar para mim e para você que não apenas Deus tem um projeto, que de maneira soberana Ele está conduzindo, mesmo por lugares que parecem não fazer muito sentido para mim e para você. Parece que tem um outro personagem aqui nesse texto que também tem um projeto, e esse personagem é Nabucodonosor. Nabucodonosor também tem um projeto, irmãos, e o interesse dele é que Daniel e os seus amigos, jovens, bonitos, inteligentes, de família real, esses jovens participem do seu projeto, participem do seu plano. E para que Daniel e os seus amigos participem do seu projeto, Nabucodonosor pede apenas uma coisa. Aliás, ele pretende introduzi-los por meio de um pedido, ou uma ordem. E a ordem é essa: que Daniel e os seus amigos comam da sua comida e bebam da sua bebida. E eu pergunto para você nessa noite, qual que é o problema, irmãos, de se comer uma boa comida? E qual que é o problema de se beber uma boa bebida? Porque, em outras palavras, o que Nabucodonosor pretende é que esses jovens se alimentem bem e que eles bebam bem. Aliás, é exatamente isso que o copeiro disse: olha, se a aparência de vocês for prejudicada pela alimentação, é a minha cabeça que vai ser cortada e não a de vocês. A intenção de Nabucodonosor é que aquela refeição possa possibilitar a eles uma boa aparência. Ele pretende que eles comam bem e bebam bem para que tenham uma boa aparência. Eu pergunto para você, qual é o problema de comer uma boa comida e de beber uma boa bebida? E eu vou dizer para você, é que por trás da boa comida e por trás da boa bebida, Nabucodonosor pretende que esses jovens percam a consciência do cativeiro. Nabucodonosor pretende que por meio dessa alimentação, os jovens percam a consciência de que naquele lugar, eles não passam apenas de escravos. É minimizar a consciência do cativeiro por meio de uma boa alimentação, para que Daniel e os seus amigos se sintam confortáveis em um lugar que eles não devem se sentir confortável. A gente vê isso de uma forma muito clara, gente. Quando a gente olha para essa ação da Polícia Federal junto com o Ministério Público, e a gente vê muitas pessoas em posição de autoridade sendo condenadas no nosso país, a gente percebe que essas pessoas, quando são condenadas e vão para a cadeia, eles pedem ou têm direito a muitos benefícios, né? Cama diferente, alimentação diferente, televisão. E a pergunta é, por que esse pessoal tem direito a esses tipos de benefícios? Muito simples, é para que a consciência do cativeiro seja reduzida. É para que, ainda que estejam presos, eles não se sintam como se fossem presos. O Nabucodonosor queria que os jovens comessem bem e bebessem bem, para que perdessem a consciência do cativeiro. E mais, o texto bíblico diz que o Nabucodonosor não queria apenas que os jovens perdessem a consciência do cativeiro. O texto diz que o Nabucodonosor também queria que os jovens perdessem a referência, a consciência da singularidade de Deus, de que o Deus de Israel era o único Deus. E como é que ele faz isso? A Bíblia diz que ele pega
os utensílios do templo do Deus de Israel e leva para dentro do templo, os utensílios para dentro do templo do seu Deus, o Deus Marduk. Gente, preste atenção, diferente dos sírios ou de outras nações, o Império Babilônico tinha uma outra estratégia de guerra. Quando você lê a sua Bíblia, você vê ali os sírios, você vê ali outras nações dominando ou conquistando Israel. Normalmente o que eles vão fazer? Eles vão conquistar Israel e eles vão obrigar Israel a trabalhar e pagar imposto. Vão deixar os israelitas vivendo na sua terra, na sua cidade, morando na sua casa, mas trabalhando, e parte do sustento, do lucro do seu trabalho, eles vão pagar como imposto. Mas os babilônios não. Os babilônios, quando invadiam uma cidade, eles destruíam tudo. Destruíam o templo, as casas, os muros, pegavam o povo e levavam o povo para na sua terra trabalhar como escravo. E junto desse povo, os babilônios levavam os utensílios do templo. Para quê, gente? Para que as nações conquistadas, quando entrassem dentro do templo, para olhar para os objetos de culto do seu Deus, percebessem que Marduk era maior do que o seu Deus, ou que o seu Deus era apenas mais um entre tantos outros. Imagine os meninos de Judá entrando no templo do Deus Marduk, para observar ali os elementos de culto ao seu Deus, perto de tantos outros deuses que haviam sido conquistados. A mensagem que Nabucodonosor está mandando para eles é a seguinte: olha, o seu Deus é apenas mais um entre muitos deuses. O seu Deus não é o maior Deus. Aliás, ele nem é apenas o maior e nem mesmo o único. Ele é apenas mais um dentre tantos outros que nós conquistamos. Ele é apenas mais um dentre tantos outros que a gente venceu. Vocês podem continuar cultuando o seu Deus, mas não precisam levar tão a sério essa crença do seu Deus como sendo o único Deus. Nabucodonosor quer roubar deles a consciência do cativeiro. Nabucodonosor quer roubar deles a consciência da singularidade de Deus, e quer roubar deles também a sua identidade. Porque uma das coisas que Nabucodonosor fez muito rapidamente por aqueles jovens foi trocar os seus nomes. E gente, para quem conhece um pouco da cultura judaica, sabe que na cultura judaica os nomes não são dados aleatoriamente. Os pais não escolhem os nomes dos seus filhos pesquisando, qual que é o nome mais badalado na internet. Na cultura judaica, um pai e uma mãe escolhem o nome do seu filho baseado naquilo que Deus está fazendo naquele momento, ou na relação que aquela criança tem com Deus. Os nomes em Israel são dados tendo Deus como referência. Eu quero só dar um exemplo para você entender isso. Quando você abre o primeiro livro de Samuel, e você vê os filisteus conquistando, o povo de Israel ali, e levando a arca da aliança para sua terra, a Bíblia diz que uma criança nasce nessa época. Alguém sabe o nome dela? O nome dela é Icabod. Sabe o que significa Icabod? Icabod significa a glória de Deus se foi. Preste atenção, porque o menino nasceu em um momento em que a presença de Deus estava sendo levada, o nome dele foi, a glória foi embora. Olhe para Jesus. Sabe por que ele se chama Yeshua? É porque Yeshua significa Deus é salvação. O nome tem a ver, gente, com o que Deus está fazendo. O nome tem a ver
com a relação que essa pessoa tem com Deus. O Rafael Pijama, quando esteve aqui há umas 2 ou 3 semanas, ele falou que o seu nome e o meu nome são extremamente importantes para nós entendermos a nossa identidade dentro do propósito de Deus. Eu vou dizer para vocês, gente, isso é verdade. Alguém sabe o que significa Vinícius aqui? Né? Quem chama Vinícius, né? Vinícius chama homem de voz agradável. Tudo a ver comigo, sim ou não? Se você disser não, vai apanhar, irmão. Mas perceba, querido, o seu nome diz muito da tua identidade. Por que o Nabucodonosor trocou o nome desses jovens? Muito simples, é porque ele queria que esses jovens perdessem a sua identidade, que era baseada no seu relacionamento com Deus. Nabucodonosor queria que a identidade desses jovens não fosse mais formada a partir da relação que eles tinham com o Deus de Israel. O que o Nabucodonosor queria é que esses jovens tivessem uma identidade formada a partir da relação que eles tinham com os deuses da Babilônia. Porque os nomes que Nabucodonosor dá para eles fazem referência ao Deus babilônico. E por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso, gente, porque a gente está vivendo em um tempo que a estratégia do Nabucodonosor parece que está presente nos nossos dias. Parece que o Nabucodonosor, resolveu implementar a mesma estratégia no nosso país. Porque eu não sei se você percebe, mas a cultura que nos cerca, a cultura em que eu e você estamos inseridos, o tempo todo nos incentiva e nos empurra a correr atrás do nosso prazer. A cultura diz para você: não, cara, você tem que ser feliz, você merece ser feliz, você tem que buscar a sua felicidade, custe o que custar. Ainda que isso custe a falência dos valores morais e éticos na sua vida, ainda que isso custe negociar os princípios cristãos, ainda que isso custe qualquer coisa, você merece ser feliz. Só que você não percebe que ao abraçar essa filosofia da cultura, você não passa de um escravo sendo ludibriado para não perceber a sua escravidão. Que vivendo para a satisfação dos seus prazeres, você é apenas um escravo, sendo enganado para que você não perceba que passa apenas de um escravo. Você é apenas um produto do marketing, apenas um produto da filosofia secularista que está sendo colocada nesse país. A gente já falou isso aqui, mas não custa, Você é ludibriado para comprar o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para ser quem você sabe que não é. Só que a cultura não apenas prega para vocês, você tem que se sentir bem, Você tem que ser feliz. A cultura que você vive, que a gente vive, diz para nós: olha só, Deus não pode ser referência em nenhum assunto da sua vida, da igreja para fora. Deus pode ser referência para a sua vida nos assuntos que diz respeito à religião, Então se tem a ver com religião, beleza. Mas qualquer outro assunto que não tem a ver com religião, não venha ser extremista, não venha ser fundamentalista, não venha ser esses crentes radical não, que quer levar a sua fé até as últimas implicações. Quer dizer, se você pensa a sexualidade, você precisa pensar por um valor secularista, mas você não pode pensá-lo por um valor cristão. Quer dizer, rasgando o verbo, se um menino, no seu desenvolvimento ou no desenvolvimento da sua sexualidade, por um momento sente atração por um outro homem, ele tem que ser gay. Não é que ele tem a opção de ser gay, ele tem que ser gay. Tem que ser. Se uma menina no desenvolvimento da sua sexualidade sente atração por outra menina, ela tem que ser gay. Não é uma escolha, é uma ditadura.
Uma ditadura onde poucos podem falar tudo o que querem, tendo como referência suas filosofias, e muitos têm que ficar calados, porque tentam pensar a sociedade e o mundo a partir da sua relação com Deus. Deus não pode ser referência para a maneira como você decide a sua vida da porta para fora. Da porta para dentro, ótimo. Da porta para fora, calha a sua boca. Na sua faculdade, se você se levantar dentro de sala de aula para defender uma possibilidade política que tem Cristo como referência, e isso é possível, você vai ser taxado de maluco. Por quê? Porque só há espaço para quem dialoga a política por um viés marxista de esquerda. Só que o Nabucodonosor não quer apenas roubar de você a consciência da escravidão, não quer roubar apenas de nós a singularidade de Deus, ele quer roubar a sua identidade e a minha identidade. Porque eu não sei se você percebe, mas você está dentro de uma cultura que quer ocupar o lugar de Deus na sua vida e dizer para você quem você tem que ser. O mercado, a cultura querem ditar como tem que ser a sua vida. Agora eu só conheço uma pessoa que pode ocupar esse lugar na nossa vida e dizer quem a gente tem que ser, porque essa pessoa, além de ser o nosso Salvador, foi o nosso Criador, e essa pessoa é Deus, meu irmão. Só Ele. Pode ser o nosso centro referente, mas a cultura diz para você: não, esquece esse negócio do seu relacionamento com Deus e constrói a sua identidade. Ô gente, eu não sei você, mas eu tenho uma história com Deus. Mais alguém aqui? Mais alguém aqui tem uma história com Deus? Eu tenho uma história com Deus, querido. Eu não fiz o meu relacionamento com Deus na porta de um boteco. Eu tenho uma história com Deus. Meu irmão, a minha mãe me conta que antes de eu nascer, quando eu ainda estava no ventre, em formação, minha mãe orando no monte com esse povo da Assembleia, né? Aí, uma irmã do coque, chegou, colocou a mão na barriga da minha mãe e falou assim: esse menino está separado desde o ventre. Deus tem um propósito específico para a vida dele. Ele vai alcançar multidões, aleluia, glória a Deus. E aí eu cresci mais ou menos, né? Eu nasci, tentei crescer. E diz as minhas professoras de prezinho, gente, escuta isso aqui. Diz as minhas professoras de prezinho que ainda muito pequeno, eu sentava os meus colegas em roda na sala de aula e eu pregava para eles. E os meninos choravam e convertiam. Eu tenho uma professora que fala que eu pregava para as professoras. As professoras convertiam. Diz que a diretora da escola tinha raiva de mim, porque eu pregava até para as professoras convertia. Com 9 anos, eu vim para Belo Horizonte participar de um projeto de missões aqui. E aqui eu recebi o meu chamado. Por incrível que pareça, recebi meu chamado aqui em Belo Horizonte. Com 9 anos. Estava num culto. E aí o Espírito Santo tomou aquele lugar, e o pastor que estava dirigindo a celebração apontou para mim e para um colega meu e falou assim: vocês dois, sobe aqui. Gente, a hora que o pastor falou, vocês dois, sobe aqui, eu subi. O pastor colocou a mão na minha cabeça e começou a repetir para mim tudo que minha mãe tinha me falado. E a partir daquele momento as pessoas perguntavam para mim: o que é que você vai ser quando crescer? Eu tinha esperança de crescer, irmãos. Falava: você pastor. Você pastor. Eu entrei na adolescência. E você acha que eu não tive vontade de fazer coisa errada, sim ou não? Tive vontade demais, gente. Todos os meus amigos iam para a boate. Eu ia para o quarto orar, pedir misericórdia: Deus me ajuda, porque eu quero ir para a boate junto com ele, Senhor. Os meus amigos bebiam, fumavam, se prostituíam. Eu tinha vontade de fazer tudo aquilo, mas eu ficava pensando: e se numa dessas eu acabar fazendo alguma besteira, não conseguir voltar e perder o propósito de Deus para a minha vida? Eu não sei você, meu irmão, mas eu tenho uma história com Deus. Eu fui alcançado por Jesus Cristo.
Eu lembro o dia que os meus olhos foram abertos para que eu percebesse que eu era um pecador e precisava da graça, e entreguei a minha vida a Cristo. Meu irmão, você tem uma história com Deus. Será que você consegue se lembrar aonde você estava algum tempo atrás, como era a sua vida quando você foi alcançado pelo Evangelho de Jesus? Como você vivia, quais eram os seus valores? E hoje a sua vida está aqui transformada, está aqui restaurada. Você tem caminhado de uma maneira diferente. Mas esse mundo quer dizer para você: não, sua identidade não pode ser formada a partir do seu relacionamento com Deus. Abre mão disso. A Bíblia diz que o Daniel percebeu isso. E sabe o que ele disse? Ele disse não. O Daniel percebeu o projeto do Nabucodonosor e ele falou: não, eu não quero, eu não vou me enganar a respeito do cativeiro, eu não vou perder a referência de Deus como um Deus singular, e eu não vou abrir mão da minha identidade. Você pode até mudar o meu nome, mas eu sei quem eu sou, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei quem eu sou. E queridos, preste atenção, porque Daniel e os seus amigos disseram não. Você acha que a vida deles foi fácil, sim ou não? Você acha que a vida deles foi tranquila? Sim ou não, gente? Não. Porque dizer não, querido, significa entrar na zona de conflito. Dizer não significa caminhar na contramão. Porque Daniel e os seus amigos disseram não, você sabe muito bem. O Nabucodonosor construiu uma estátua em homenagem ao nome dele e convocou toda a Babilônia para se prostrar de joelhos, dizendo que Nabucodonosor merecia ser honrado como Deus. E aí está lá, a notícia chega para os 3 amigos de Daniel: o Sadraque, Mesaque e o Abidnego, o Ananias, Misael e o Azarias. E aí a Bíblia diz que a trombeta toca, o império todo se curva e os 3 permanecem de pé. Aí mandam uma mensagem lá para o Nabucodonosor: sabe os 3 meninos de Judá? Sabe os 3? Pois é, a trombeta tocou, eles não se curvaram. Aí o Nabucodonosor falou assim: não, toca de novo, porque vai ver que os meninos estão com problema de ouvido, né? Pode ter acontecido alguma coisa. Toca de novo. E a buzina toca, e mais uma vez um império inteiro se curva, e só os 3 permanecem de pé. A Bíblia diz que o Nabucodonosor manda chamá-los e pergunta para eles: e aí? Vocês não vão se ajoelhar não? Vocês não vão se prostrar não? E Daniel, os amigos de Daniel, olham para o Nabucodonosor e dizem: não, nós não vamos ajoelhar não, nós vamos ficar de pé, nós não vamos nos curvar não. Ah não? Então aquece a fornalha 7 vezes. Porque presta atenção, gente, quando o mundo tentar mudar você de posicionamento, sabe o que ele vai fazer? Ele vai tentar causar medo em você pela decisão que você tomou. Ah é? Ah, você vai ser fiel? Você vai ser crente? Ah, você vai falar a verdade? Ah, tá, então você vai permanecer nesse posicionamento. Ah, então beleza. Então quer saber? Então você não vai mais para o motel, você não vai mais para a cama, então também não vou me relacionar mais com você. Ah é, você vai permanecer fiel? Você vai permanecer crente? Não vai falar mais mentira? Então eu vou te mandar embora. Porque essa é a filosofia do mundo. Se você não compactua com os valores dele, o mundo tenta te acuar pela filosofia do medo. Aquece a fornalha 7 vezes. Imagina, meu irmão, o calor da fornalha, as sensações da fornalha. A Bíblia diz que os homens que tentaram aquecer a fornalha foram mortos tentando aquecê-la na frente daqueles 3 jovens. A Bíblia diz que os 3 jovens olharam para o Nabucodonosor e falaram assim: você não está entendendo. Você não está entendendo. Sabe o Deus que a gente serve? O nosso Deus, Ele tem poder para nos livrar dessa fornalha de fogo. O nosso Deus tem poder para tirar a gente daí de dentro. Só que o mais impressionante não é isso. Para mim o mais impressionante é o que vem depois. Porque eles disseram assim: mas ainda que Ele não nos livre, ainda que a gente não saia de lá vivo, mesmo assim a gente não vai se curvar diante de você, Nabucodonosor. E a Bíblia diz que os 3 meninos são jogados na fornalha.
E passa um tempo, e o Nabucodonosor manda buscar notícia deles. E aí o pessoal chega lá e fala assim: mas peraí, o Daniel foi jogado junto? Não. Então chama o Nabucodonosor. E o Nabucodonosor chega e olha e pergunta: mas nós não jogamos 3, o Daniel foi junto? Não, o Daniel não foi junto, foi só os 3. Então quem que é aquele que é semelhante ao Filho dos deuses, que está andando no meio deles? E quando eles estão ali passeando pela fornalha de fogo ardente. Gente, a Bíblia diz que quando esses 3 jovens saíram, nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles. O Daniel aconteceu a mesma coisa. O imperador agora era Dário. E Dário, influenciado pelo seu governo, pelo seu conselho, decide estabelecer uma política: ninguém pode orar a um outro deus nesse império, só pode orar aos deuses babilônicos. E o Daniel recebe a notícia. Sabe o que ele faz? Continua orando. Ele ora de manhã, ele ora na hora do almoço, ele ora no final do dia. Ele abre a janela, a sacada da sua janela, se volta em direção a Jerusalém, se prostra de manhã e clama ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Se levanta, vai trabalhar na hora do almoço, se prostra mais uma vez. E no final do dia, 6 horas da tarde, está lá o Daniel prostrado. Gente, eu gosto de pensar, sinceramente, eu gosto de pensar que se hoje, nesse país, o Brasil estabelecesse uma lei que os crentes não poderiam orar, tem muito crente que ia dar glória a Deus. Porque o cara, ele não leva nem um pouco a sério a vida de oração, que ele ia encontrar em um projeto de lei como essa a justificativa para não orar. Ele ia dizer: eu sempre soube que esse negócio de orar não era de Deus. Está vendo? Nós temos que obedecer às autoridades. Mas o Daniel estava lá orando 3 vezes por dia, e ele foi pego orando, e por causa disso, sentenciado a ir para a cova dos leões. É tipo você, né? Imagina você, na hora do intervalo, chega lá no banheiro da sua faculdade, entra lá no cantinho e começa a orar: Deus, eu estou aqui, Senhor, consagrando a minha mente para o Senhor, consagrando. Aí de repente chega seu colega de faculdade, olha para você e fala assim: ah não, velho, você está me zoando, você está orando, você está zoando, velho. Você é crente, você está me zoando. Não é possível. Aí ele sai de lá e fala assim: ô gente, sabe fulano? Vocês não acreditam que eu encontrei ele fazendo dentro do banheiro? A pessoa estava usando droga? Não, ele estava orando. A pessoa: ah não é possível. Se você estivesse usando droga, seria a coisa mais normal do mundo. Mas porque encontraram você orando, é um absurdo. O Daniel foi jogado na cova dos leões. No outro dia, Dário correu para a cova, bateu lá e perguntou: e aí, Daniel? Você está aí dentro, Daniel? E Daniel disse: estou aqui, rei, porque o Deus a quem eu sirvo, Ele fechou a boca do leão e me livrou da boca do leão. Presta atenção, meu irmão. Dizer não significa se colocar em uma posição de risco. Dizer não significa se colocar em uma posição em que você é contrário a um sistema todo. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa noite: a fidelidade desses 4 jovens, escute isso aqui, a fidelidade dos 4, do Daniel, do Ananias, do Misael e do Azarias, levou um império inteiro a se curvar diante de Deus e a confessar que não há outro Deus como Deus de Israel. Não há Deus como Deus de Israel. A fidelidade dos 4. Você lê o livro de Daniel no capítulo 7, você descobre que por causa da fidelidade de Daniel e os seus amigos, o Nabucodonosor confessa: não existe Deus como Deus de Israel. Não existe. Eu não sei se vocês assistiram essa semana, eu vou encerrar aqui. Não sei se vocês assistiram um vídeo que estava rodando no YouTube, de uma palestra do Luiz Pondé, ano passado, falando sobre medos contemporâneos. Alguém viu isso aqui? Quem não viu, vale a pena assistir. Entra no YouTube e digita lá: Luiz Pondé, medos contemporâneos. Luiz Pondé é um filósofo muito conceituado no país. E o Pondé, a gente falou um negócio que mexeu demais comigo essa semana. Depois que eu assisti a palestra do Pondé, eu fiquei assim: uau!
Porque o Pondé, sendo um filósofo ateu, ele não é cristão. Vocês estão comigo aqui? Ele é ateu, ele não é cristão. O Pondé falou: a igreja evangélica brasileira faz mais por esse país do que a política. Vocês estão comigo aqui? Vocês estão comigo aqui? Ô gente, escuta isso aqui. Eu não estou dizendo que nós temos a igreja perfeita. Nós precisamos de mudar muita coisa ainda na igreja. Mas irmãos, ver um ateu, filósofo, olhar para a política brasileira e falar assim: a igreja evangélica desse país faz mais pelo brasileiro do que o estado político. Ô irmãos, diga não, queridos. Diga não a esse projeto cultural. Diga não a essa cultura que nos cerca, de tentar roubar de você a consciência da escravidão, roubar de você a consciência do cativeiro, por uma mentalidade de viver para a satisfação do prazer. Diga não para essa filosofia que tenta roubar de você Deus como referência para as decisões da sua vida. Diga não para perder a sua identidade. Diga não. E sabe como é que o Daniel disse não? Sabe por que o Daniel disse não? Vou dizer para você, eu vou encerrar. Daniel disse não porque ele tinha dito sim para uma outra coisa. Porque você só tem capacidade de dizer não para outra coisa quando você já disse sim para uma antes. O Daniel já tinha dito sim para o projeto de Deus, irmãos. Ele já tinha dito sim para o que Deus queria fazer através dele e dos seus amigos na Babilônia. E é por isso que ele decidiu firmemente: eu não vou me entregar. Eu não vou participar de um outro projeto. Eu não vou participar de uma outra narrativa. Eu não vou participar de uma outra história. Eu não vou participar de uma outra missão. Eu já tenho uma, Deus já me deu uma. Eu sei quem eu sou, eu sei porque estou aqui, e eu vou fazer o nome de Deus ser glorificado aqui nesse lugar. Mais alguém aqui? Mais alguém aqui? Fica de pé no seu lugar, por favor. Diga não. Diga não. Não. Feche seus olhos. A gente só tem capacidade de dizer não quando a gente antes disse sim. Talvez você precise dizer sim para Deus nessa noite. Sabe quando você vai conseguir dizer não para as drogas? Quando você disser sim para Jesus. Sabe quando você vai conseguir dizer não para a prostituição? Quando você antes disser sim para Jesus. Quando você disser sim para Deus, Ele vai dar a você graça. Ele vai ajudar você a dizer não para outras coisas. Existem pessoas que precisam dizer sim para Jesus nessa noite. Você quer mudar de vida, você quer uma nova história, você quer uma nova narrativa. Eu só tenho uma para te oferecer. A narrativa que eu tenho para te oferecer é a narrativa de Deus. A história que eu tenho para te oferecer é a história de Deus. Porque foi essa história que mudou a minha história. Foi essa história que mudou a minha vida. Eu nunca saí da igreja, eu nunca desviei. Mas isso não significa que eu não era um pecador, e não significa que eu também não tinha pecados que precisavam de ser tratados por Deus. Mas um dia eu decidi entrar na narrativa de Deus, um dia eu decidi entrar na história de Deus. Ele me convidou, falou assim: vem, e eu fui. Ele está dizendo para você nessa noite: vem, eu tenho uma vida melhor do que essa que você está vivendo. Eu tenho um jeito melhor de você viver essa história do que esse que você está vivendo. E talvez se você é um cristão desviado, Deus está dizendo para você nessa noite: volta. Volta, sabe por quê? Porque um cristão desviado é pior do que um ímpio que nunca conheceu Jesus. Sabe por quê, querido? Porque você nunca mais vai conseguir se sentir bem no mundo, nunca mais. Aliás, para você vai ser diferente, porque as pessoas que não conhecem Cristo não se sentem pesadas a respeito das falhas que cometem. Mas um crente, quando ele cai em pecado, ele quer a morte. Por quê? Porque o Espírito Santo mora aí dentro. E quando você cai, o Espírito Santo grita para você dizendo assim: não foi para isso que eu te criei. Então nessa noite, Deus está dizendo para você: volta, pode voltar, porque os meus planos para você
não foram abandonados. Você abandonou, mas eu não abandonei você. A minha misericórdia continua sobre você, a minha graça continua sobre você, e eu posso e quero transformar a sua vida, amém? Eu pergunto nessa noite, existe alguém aqui que ainda não disse sim para Jesus, e quer dizer nessa noite, levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você. Lá em cima, ou aqui embaixo, existe alguém que diz assim, eu quero dizer sim para Jesus. Tem mãos levantadas atrás, pode levantar bem alto. Lá na galeria, alguém quer dizer sim para Jesus? Tem mãos lá em cima levantadas. Alguém aqui quer voltar para Jesus, quer reconciliar com Ele? Levanta uma das suas mãos, a gente quer orar com você. Tem mãos levantadas aqui, pode levantar bem alto, isso. Faz o seguinte, eu quero muito orar com vocês, se vocês deixarem. Queria que vocês viessem aqui pertinho de mim, pode ser? Vem cá pertinho de mim. O rapaz que levantou a mão lá atrás, vem cá pertinho de mim. As pessoas que levantaram as mãos lá na galeria, sai do seu lugar e vem aqui pertinho de mim, isso. Pode vir, vem, sai do seu lugar e vem. A Bíblia diz, Daniel decidiu firmemente no seu coração, eu não vou me contaminar, eu não vou ceder. Isso tem implicações, é claro, mas meu irmão, Deus pode, escuta aqui, Deus pode usar a tua fidelidade para fazer uma sociedade se prostrar diante de Jesus Cristo. Meu irmão, presta atenção. Quando lá na sua faculdade você diz não, cara, todo mundo pode ridicularizar você, todo mundo pode zombar você no seu trabalho, na sua casa. Quando uma pessoa tenta você para cair em adultério e você diz não, as pessoas podem zombar de você, pode ridicularizar você, mas na hora que a coisa apertar, sabe para onde elas vão correr? Para você. É a você que elas vão buscar, porque elas sabem que você é diferente. Sai do seu lugar e vem. Tem gente vindo ainda, pode vir, vem. Pode vir, tem gente vindo, pode vir. Glória a Deus. Daniel decidiu firmemente, eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. Talvez você precise dobrar o seu joelho aí no seu lugar e dizer, Deus, eu não vou me contaminar, Deus. Estou fora. Eu quero viver o seu projeto. Quero viver a sua história. Estenda suas mãos para cá, para esses queridos que estão aqui na frente, tomando essa decisão hoje. Glória a Deus. Vocês podem orar comigo, orem comigo dizendo, Senhor Jesus, obrigado por esses meus irmãos que estão aqui dizendo sim. Diga obrigado, Senhor, porque o teu Espírito os convenceu e eles estão aqui tomando uma decisão de viverem a tua história, a tua vida. Diga, Senhor, que nessa noite eles recebam graça, fortalecimento, como assim o Senhor fortaleceu Daniel e os seus amigos. Que o seu Espírito venha e faça morada nesses corações. Nós os abençoamos e juntamente com eles nos comprometemos a viver uma nova vida, uma nova história. Obrigado, Senhor. Para a glória do teu nome nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir esses queridos aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, se vocês deixarem, a gente queria muito anotar o nome de vocês, telefone pessoal, para poder ajudar vocês a caminharem com Jesus. É bem rapidinho, é 2 minutos. Vou conduzir vocês para uma sala aqui à minha esquerda, à sua direita. Esse pessoal de colete está pertinho de vocês, vai acompanhar para anotar, para ser mais rápido.
E se vocês quiserem conversar comigo, ou quiserem uma oração no final do culto, eu vou estar aqui. Pode me procurar, eu faço questão de orar com vocês. Pode ser? Ok. Então enquanto vocês saem aqui à minha esquerda, vamos aplaudi-los, irmãos, por favor. Vamos aplaudir forte, igreja. Aplauda forte aí, aplauda forte. Vamos aplaudir, gente, vamos aplaudir mais uma vez. Glória a Deus. Diga que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito seja com todo o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Gente, desculpa a hora hoje. Vão na graça, vão na paz. Se Deus permitir, até domingo que vem, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.